Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, dando continuidade à aula 5, na caracterização de substratos orgânicos. Nessa aula irei falar sobre madeira. Bom, a madeira, dentro do nosso contexto de sítios arqueológicos a céu aberto e implicações para sua manutenção, ela merece uma atenção especial, principalmente na demanda, no interesse da sua caracterização, tanto nos estudos das estruturas e dos materiais utilizados na edificação dos monumentos e também na identificação dos artefatos, bem como nas suas partes estruturais. Então, tem tanto um cunho de caracterização dos materiais, da madeira como material, mas também um cunho ecológico, uma vez que madeira também faz parte do substrato na composição, igualmente, dos solos que permeiam, que estão inseridos os monumentos. Então, o estudo do crescimento das plantas, no caso de árvores, associar a sua arquitetura de copa, da sua arquitetura da planta, na taxa de crescimento, tanto em altura quanto em diâmetro, tanto nas partes como tronco, mas também de raízes, informações dos anéis de crescimento, numa técnica chamada de dendrocronologia, e associar tudo isso dentro de um plano de manejo, dentro de sítios arqueológicos, é de fundamental importância. Haja visto que, dentro do nosso contexto tropical, as árvores estão em praticamente todos os biomas. E, como vocês irão ver, e já tem visto em algumas experiências de campo, as árvores estão presentes em vários sítios arqueológicos, tanto diretamente sobre os monumentos, mas também entre os monumentos. Então, entender essa dinâmica de crescimento, essa dinâmica da anatomia da madeira, e também dos padrões de crescimento e de arquitetura de copa é muito importante para medidas de mitigação na conservação e manutenção desses monumentos. Bom, a madeira nada mais é do que um conjunto de células com características específicas, associando a diferentes órgãos dentro do vegetal. Então, aqui uma seção transversal de um tronco de uma madeira, de um angiosperma, de uma folhosa, portanto, nos dá essas diferentes estruturas formadas por células que não variam tanto de composição, como nós vamos ver, mas sim de estrutura. Então, nesse corte transversal, é possível ver certo padrão de crescimento em anéis, do qual, de fora para dentro, a gente tem um material morto, e formado por células mortas, que é a casca propriamente dita, mas também chamado de ritidoma. Ela serve como um material protetor dos tecidos vegetais da parte interna. Logo após a parte morta, o suber, que é a casca, a gente tem o floema, formado, portanto, por células que têm a função de transporte da seiva elaborada, que vem diretamente dos materiais sintetizados nas folhas das plantas. Entre o floema e a parte mais interna, chamada de alburno, onde é transportado o xilema, a seiva bruta, vocês conseguem perceber que existe uma tênue folha, uma tênue camada que é chamada de câmbio ou região cambial. É exatamente nessa parte onde há a formação, o crescimento da planta em diâmetro. Então, é exatamente aqui que vai sair células para o interior da planta, para formar o alburno, a parte de fato que vai formar a madeira, e para a parte externa, o xilema, que é onde vai ser transportado o material fotossintetizado nas folhas das plantas. E é exatamente essa parte, esse câmbio, que é a parte da planta que pode, uma vez sofrendo um dano físico aqui, pode matar a planta. Então, é muito comum a gente ver em algumas situações onde há necessidade de abater a planta, da gente romper ou fazer um anelamento na planta até chegar no câmbio, e uma vez que esse câmbio é rompido, é danificado, ele para de produzir, portanto, as células necessárias para o crescimento e a manutenção fisiológica da planta.
seguindo em direção ao centro da planta, portanto, a gente vai ter as camadas de células que vão formar o alburno, que é a madeira propriamente dita, e essa madeira, quanto mais interna, mais velha ela é. Portanto, essas células mais próximas ao núcleo do tronco, né, no núcleo da planta, são células que porventura já perderam sua capacidade fisiológica e em alguns casos essas paredes, essas células, elas se fecham, não transportam mais nenhum tipo de fluido dentro da planta e mais do que isso, às vezes ela está entupida por alguma substância que vai dar mais proteção e durabilidade para essa madeira. Então são várias estratégias fisiológicas que a planta, né, principalmente plantas superiores como as árvores, elas têm e elas nos servem, nos é muito interessante para entender qual vai ser tanto o crescimento, a dinâmica de crescimento, mas também a durabilidade desse material. Né? Esses diferentes agrupamentos de células que vão formar esses diferentes tecidos dentro da planta, elas têm diferentes funções associadas tanto ao crescimento em diâmetro, mas também longitudinal, condução de água, condução de seiva elaborada, né, o material que desce, portanto, das folhas, né, armazenamento e condução de algumas substâncias nutritivas internamente, né, também em direções radiais, e, mais do que tudo, a própria sustentação do vegetal em si, né, haja vista a altura desses organismos, né, de se manterem, portanto, numa estruturação vertical. Bom, falando agora de anatomia, né, é interessante a gente ver que há uma organização dentro da planta, das células que formam a planta, os diferentes tecidos, e a anatomia da madeira talvez seja uma das disciplinas que tem maior aplicação prática aqui, né? Porque a partir dela é possível fazer um reconhecimento do tipo de madeira, como se essa anatomia ela funcionasse como uma impressão digital da planta, né? Então, muitas vezes, até mesmo para a própria fiscalização, né, de materiais que são transportados, né, no país, etc., se utiliza bastante da anatomia para fazer o reconhecimento da planta. Então, essa disposição das diferentes células que formam o tecido da madeira, ela é muito específica para cada vegetal, para cada grupo botânico. Portanto, essa anatomia ela serve tanto para identificação, mas também serve para a gente interpretar a resistência, as estratégias de resistência, se tratando de durabilidade natural dessas madeiras. Né? Quanto mais denso é esse agrupamento de células, mais resistente vai ser essa planta. Quanto menos material, no caso aqui, quanto menos parênquima a gente vai ter nas plantas, menos materiais nutritivos, menos materiais armazenados, né, de armazenamento a gente vai ter e, consequentemente, mais resistente ela vai ser também. Além disso, a gente tem a presença, e pode ter a presença, de muitos materiais chamados distrativos dentro da planta, que vão aferir resistência a diferentes tipos de madeira. Então, fazer esse reconhecimento da disposição dos diferentes elementos dentro da anatomia da madeira, bem como a presença dessas substâncias que podem imprimir certas resistências físicas, mecânicas e biológicas, é importante também dentro dessa caracterização desse material dentro de sítios arqueológicos. Né? Bom, em se tratando de células, né, de agrupamento de células, a gente tem basicamente essa distribuição entre celulose, policelulose ou hemicelulose, né, no caso polioses, né, formando aí praticamente 80%, que nada mais são do que polímeros de glicose, né, que tem uma função tanto estrutural no caso da celulose como cimentante, né, e aqui diferentemente desses dois componentes, celulose e hemicelulose, a lignina, que é um polímero de diferentes grupos alcoóis, né, que vão formar algumas estruturas específicas que vão dar tanto uma estabilidade mecânica quanto uma impermeabilização a essas células. Né? Portanto, vão ter também diferentes funcionalidades dentro do tecido da planta. Né?
Aqui a gente pode ver, portanto, a disposição dessas diferentes células na forma de vasos condutores. Esses vasos condutores são envoltos por esse grupo de células chamados de parênquima, que tem uma função de armazenamento. Quanto mais armazenamento, a gente está falando, portanto, de amido, de glicose, né? Então, normalmente irão servir de alimento para vários grupos de insetos detritívoros, né? Então, quando a gente tem tem plantas, né, com parênquimas muito grandes, é de se esperar que essa madeira não vai ter uma degradação, ou melhor, não vai ter uma durabilidade tão significativa. Em se tratando de durabilidade, né, as madeiras que têm uma anatomia que vão conferir uma densidade maior, né, um adensamento desses diferentes grupos de células, normalmente já ofere uma durabilidade maior, e mais ainda, quando eventualmente esses vasos condutores podem ser preenchidos por materiais como taninos, alguns óleos, algumas resinas, essa madeira começa a adquirir também uma alta resistência. Aqui ao lado eu trago o exemplo da planta muito comum, né, nas áreas de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, que é a candeia. A candeia tem uma substância, que é o bisalobol, que confere a ela uma alta resistência. E nesse trabalho em específico foi utilizado a candeia, dado a sua alta estabilidade, a sua alta durabilidade, para um estudo dendrocronológico, para fazer aqui uma associação dos seus anéis de crescimento. Cada anel desse, portanto, representa um ciclo de crescimento, né? E fazer uma associação com diferentes situações climáticas, né? Então, a candeia, sendo ela uma planta muito resistente, de uma madeira muito resistente e estável, ela pode servir como um bom parâmetro, uma boa base para estudos de cronologia, principalmente cronologia climática. Aqui algumas situações onde nós vamos ver, né, a importância da gente entender essas dinâmicas associadas a vegetais superiores, no caso árvores, né, que vão ter ritmos de crescimento e diâmetros também, podendo alcançar alguns volumes de madeira significativo para a estabilização ou desestabilização de monumentos, né? Então aqui são alguns exemplos onde, apesar, né, desses conhecimentos já serem conhecidos, já serem aplicados, ainda não existe um protocolo muito bem definido, haja visto que há uma complexidade estrutural, mecânica aqui dentro desses monumentos, uma vez que a gente tem tanto árvores colonizando o interior dos monumentos, mas também preenchendo espaços vazios nos próprios monumentos, né? Então, há uma função estrutural que, se a gente simplesmente abater o indivíduo, o vegetal aqui, pode haver um ruimento aqui das paredes, né? Então, há de se fazer algumas medidas mitigatórias que consigam confluir a manutenção tanto dos monumentos e também das próprias árvores, né? O que ainda é um desafio muito grande. Muito bem, para essa semana então a gente fica com essas duas aulas, né? Eu vou deixar a sabatina disponível para vocês e a gente se encontra na quinta-feira às 7 horas da noite, tá bom? Um abraço a todos.